Essa foto representa o LHC, que é um acelerador de partículas. Ele fica lá na Suíça e tem 27 quilômetros de comprimento. O objetivo desse dispositivo, desse aparelho aí imenso, é justamente o mesmo da câmara de bolhas que eu mostrei na aula anterior, estudar partículas subatômicas. E para fazer esse movimento das partículas subatômicas, existe aí nesse LHC um campo magnético, que é justamente o assunto da nossa aula de hoje, quer dizer, como uma partícula é desviada por esse campo magnético. Então, vamos supor um campo magnético uniforme, um campo constante, representado por essas linhas paralelas, e você joga uma partícula com uma certa velocidade v. Note que o ângulo formado entre o vetor velocidade e o campo magnético é zero. Acontece que a força magnética é calculada através dessa expressão. E quando você coloca zero aqui no seno, você sabe que seno de zero é zero. Portanto, esse produto vai dar zero. Consequentemente, a força magnética sobre essa carga é nula. Bem, se a partícula, se a carga tem uma certa velocidade e não age força alguma, o movimento que ela vai realizar, movimento retilíneo uniforme por inércia. Certo? Muito bem. Agora, o mesmo vai acontecer se eu lançar essa partícula em sentido oposto, porque seno de 180 também vale zero, e a partícula vai caminhar em movimento retilíneo uniforme. Então, você já pode guardar alguma coisa daí. Sempre que você lançar uma partícula paralelamente às linhas de indução de um campo magnético uniforme, seja no mesmo sentido, seja no sentido contrário, não vai surgir força magnética. E aí o movimento vai ser retilíneo e uniforme, por inércia. Certo? Bem, vamos ver a outra situação. Vamos supor agora um campo magnético entrando na tela aí do seu computador e você lança uma partícula com uma velocidade formando 90 graus com o campo magnético. Como que vai atuar a força? Então, se você lembrar aquele mnemônico que eu fiz da perna esquerda indo no sentido do B, então imagine você colocando a perna esquerda no sentido do B, a perna direita no sentido da velocidade, você está sentado, o seu tronco vai ficar apontado para cima e é justamente a direção que vai ficar, o sentido que vai ficar apontada a força magnética. Ótimo. Então, se a força é perpendicular à velocidade, que trajetória que vai ocorrer aí? Essa força vai desviar essa velocidade no movimento circular e uniforme. Então, veja só, a trajetória nesse caso vai ser uma trajetória circular e uniforme, mantendo a velocidade escalar constante. Se eu aplicar aquela fórmula da força magnética, ao colocar 90 graus, seno de 90 você sabe, né? Lembra? Seno de 90 vale 1. Então a fórmula fica assim: força magnética que vai agir sobre a carga, Q vezes o campo magnético vezes a velocidade. Agora, essa força, se você lembrar, ela está apontada para o centro, portanto é uma força centrípeta, cuja fórmula é dada por essa expressão: massa da carga vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Como essa força magnética é a própria força centrípeta, eu posso igualar as duas expressões. E daqui dá para obter o raio. Então, note que dá para simplificar a velocidade com velocidade ao quadrado do lado direito e eu obtenho a expressão do raio. R, massa vezes velocidade da carga, sobre Q vezes B. Mantendo aquela historinha do mnemônico, pode ficar assim, olha, raio, mV, 1 kb. Certo? Muito bem, vamos continuar deduzindo, tem mais uma outra expressãozinha para a gente deduzir. Vamos supor que eu aplique a fórmula da velocidade. Como é um movimento uniforme, velocidade pode ser calculada através do ΔS por ΔT, certo? Se no lugar do ΔS, eu já coloquei aqui, olha, no lugar desse ΔS, eu colocar 2π vezes raio, né, que é o comprimento da circunferência, no lugar do tempo eu coloco período. O período é o tempo que gasta para fazer esse comprimento aqui, 2πr, certo? Agora, se eu substituir e trocar o t por v, note que é a mesma expressão, só que o t subiu e o v desceu aqui. Eu tenho que período é 2πr sobre velocidade. E agora, substituindo esse raio pelo μv1 kb que a gente deduziu, e simplificando, eu fico com a fórmula do período. Então, essa é a fórmula
que diz, eu consigo descobrir o tempo que essa partícula demora para dar uma volta, fazendo esses cálculos. 2 vezes π, 3,14, vezes a massa sobre o Q vezes B. Certo? Ótimo. Último caso, vamos supor que eu lance essa partícula obliquamente, formando esse ângulo θ, que não é nem 0, nem 90 graus. Eu vou decompor essa velocidade v em vx e vy, e pelo vx nós já sabemos o seguinte: se a velocidade é paralela, vai dar movimento retilíneo uniforme. Se a velocidade é perpendicular às linhas de força, vai dar um movimento circular uniforme. Só que essa minha velocidade tem essas duas componentes. Então, vai fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Enquanto vai para frente, ele gira no movimento circular. A gente chama isso daí de movimento helicoidal, porque imita o movimento de uma hélice. Uniforme porque não tem aumento da velocidade escalar, certo? E aí o raio, se a gente quisesse calcular o raio, é a mesma fórmula, o nível 1 kb, só que eu vou usar a parcela vertical da velocidade. Agora, vem um aspecto muito importante aqui. Toda vez que uma carga elétrica se movimenta num campo magnético uniforme, esse movimento vai ser uniforme. Quer dizer, ele nem vai aumentar a velocidade, nem vai diminuir. E o motivo está aí no próprio desenho. Eu tenho uma força, a força magnética, que sempre é perpendicular a V. Ou seja, ela nem vai ser oblíqua desse jeito, aumentando a velocidade, fornecendo energia para que a partícula ande mais rápida, e nem vai ser uma força contrária, que vai diminuir a velocidade, vai retirar a energia. Ou seja, nós podemos resumir essa situação dizendo que o trabalho da força magnética sempre é nulo. O que significa? A força magnética nem fornece energia e nem retira energia para a carga. Simplesmente ela desvia a carga na sua trajetória. Certo? Então é isso aí.